Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso bondoso Deus e o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa crescer e abundar em nossas vidas hoje e sempre. Hoje, meus amados, domingo, nós vamos iniciar uma nova lição, uma lição com um novo tema. Ainda no capítulo 3, porque semana passada estudamos sobre o encontro inicial de Jesus Cristo com Nicodemos, né? E esta semana vamos dar continuidade ao capítulo 3 de João, cujo tema é Falando das Coisas Celestiais. Jesus Cristo agora vai ensinar o mestre Nicodemos com uma linguagem espiritual, uma linguagem que vem de Deus, já que Deus é Espírito, as coisas celestiais, aquilo que vem de Deus, do reino de Deus, também são uma linguagem espiritual, um ensino espiritual, né? Vamos ver, o verso síntese desta semana está no capítulo 3 de João, versículo 12, e diz assim: Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se eu vos falar das celestiais? Como crereis se eu vos falar das coisas celestiais? Olha, meus amados, Nicodemos chegou para falar com Cristo sem nenhuma pergunta, mas trazendo afirmações, como se ele pudesse conversar com Cristo de igual para igual, ou quem sabe ele pensava que pudesse ensinar alguma coisa a Cristo, né? E ele chega dizendo, olha, nós sabemos, como se estivesse falando em nome do Sinédrio, né? Falou no plural, nós sabemos que tu és mestre vindo da parte de Deus, né? Porque ninguém faz isso que tu fazes se Deus não estiver com ele. Então Nicodemos veio cheio de afirmações, Cristo desarma ele, né? Diz logo que ele tem que nascer de novo, senão não pode ver o reino de Deus. E aí Nicodemos se abre em perguntas, né? E perguntando umas perguntas assim, muito infantis, muito rasas, né? Apesar de toda a sua cultura, de todo o seu conhecimento teológico, cultural, tradição judaica, né? Muito pesada na cultura deles. E aí Cristo por fim diz a ele, olha, diz aqui no verso 12, olha, Nicodemos, eu falei você de nascer de novo, falei você de vento, né? Falei da água, do Espírito, você não entendeu nada disso? Olha, se eu falei de coisa que você conhece, tentando uma linguagem espiritual, com palavras, nascer, você sabe o que é nascer, porque você nasceu de uma mãe. Vento você sente o vento, você conhece o vento, né? Água, você sabe o que é água. Espírito também, você sabe o que é espírito. Se eu falei de tudo isso e você não entendeu o que eu quis falar, e quando eu começar a falar das coisas celestiais, né? De onde eu vim, daquilo que eu vi, como ele disse já para, né? Eu falo daquilo que eu vi, daquilo que eu ouvi, ele diz a Nicodemos, né? E você não crê, né? Cristo fala bem claro, nós falamos daquilo que nós vimos, de que nós sabemos, né? Mas Nicodemos não era assim, infelizmente. Então, Cristo diz com todas as letras, se eu falei de coisas simples e vocês não entenderam, como é que você vai entender, Nicodemos, se eu falar das coisas celestiais? E hoje, esta máxima, ela continua valendo para mim, para você, para todas as pessoas do mundo. Se a palavra de Deus não foi entendida no seu sentido simples, no seu sentido óbvio, como é então que nós seremos conduzidos a compreender as profundidades espirituais que estão por trás, ou estão na profundidade desta letra? Na letra não, na profundidade da mensagem, né, que a letra traz. Como? Não é? Pois bem, se nós formos humildes, como o apóstolo Paulo, que era um mestre tão grande quanto Nicodemos, pessoa de família, muito bem educado,
educado aos pés do maior mestre, o mais famoso mestre em Israel, conhecido como Gamaliel, né? É como alguém que estuda hoje na melhor universidade teológica da maior igreja do mundo. É como estudar na Universidade do Vaticano. Era o que Paulo tinha feito, né? Era uma pessoa muito bem quista, transitava muito bem, e a ponto de o sumo sacerdote dar carta de confiança a ele para ele perseguir os cristãos. Então era bem muito influente. E aí Paulo, assim como Nicodemos, um grande mestre em Israel, quando conhece a Cristo, tem um encontro com Cristo, diferentemente de Nicodemos, ele se converte e é bem claro, ele pegou toda aquela cultura judaica, tudo aquilo que vinha da tradição judaica, né? E disse, eu tenho tudo isso por esterco, troquei isso por Cristo. Olha que coisa profunda, né? Paulo troca tudo isso. Diferentemente, e aí o que acontece com Paulo? Diferentemente de Nicodemos, o Senhor arrebata ele até o terceiro céu e ele vê coisas e ouve coisas. Cristo disse para Nicodemos, se eu falei de coisa terrestre e você não entendeu, imagine se eu falar das coisas celestiais. Paulo viu as coisas celestiais. Paulo ouviu as coisas celestiais, diferentemente de Nicodemos. E aí está a diferença entre os dois mestres. Aquele que é humilde e se arrepende, e aquele que não se arrepende, né, mas prefere ficar preso à tradição religiosa da qual ele foi catequizado, foi escravizado durante toda a sua vida. Continuando, meus amados, vamos aqui para a primeira pergunta do domingo, né? Que grande ensinamento sobre sua origem tentou passar para o mestre Nicodemos na condição de filho do homem? João 3,13 diz assim, ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem. Jesus estava dizendo aqui a Nicodemo, Nicodemo, você está vendo aqui este Filho do Homem que fala com você? Você está vendo este Filho humano, esse ser humano que está falando com você? Você está vendo? A minha origem é do céu. Eu já estive no céu. Eu vim do céu. Eu sou enviado de Deus. Então, eu sei para você o que está no céu. Por isso que eu estou dizendo a você, Nicodemos, que se eu falar das coisas celestiais, você não vai entender porque você não entendeu nem o básico ainda. Nem a palavra de Deus básica você não entendeu. Ora, você não pode falar das coisas de Deus porque você, nem ninguém, nem Moisés, nem Abraão, nem Isaac, nem Jacó, subiu ao céu para ver tudo isso lá e voltou para dizer às pessoas. Ninguém, Nicodemos. Se não o que desceu do céu foi eu vim do céu, eu estava lá. Eu estou falando de coisas que eu sei. De coisas que eu posso dizer coisa a vocês que o maior mestre do mundo jamais imaginaria. Então esse Filho do Homem que fala com você, ele desceu do céu, ele veio do céu, ele veio da parte de Deus. Eu sou um enviado de Deus. Eu vi coisas no céu, eu ouvi coisas no céu. No contexto anterior ele vai dizer, né? Nicodemos, você não sabe o que está dizendo. Nós falamos daquilo que nós vimos e ouvimos. Cristo está testemunhando aqui para Nicodemos daquilo que ele viu junto ao Pai, não é? Daquilo que ele viu junto ao Pai, coisas que ele viu, coisas que ele conviveu, que ele viveu, que ele experimentou, não é? E olha que poder é esta fala que Cristo passa aqui para Nicodemos. Ninguém, Nicodemos, ninguém dos seres humanos aqui subiu ao céu. Ninguém, somente eu que desci do céu, o Filho do Homem, aquele que está na tua frente agora falando contigo, é que desceu do céu para vir aqui como Filho do Homem, pregar estas verdades, revelar o céu, revelar a pessoa de Deus, revelar a vontade de Deus para preparar pessoas que desejam ir para este reino de Deus, que elas acreditem em mim, né? Que acreditem em mim, o único que traz a palavra de Deus na sua perfeição. Ora, Nicodemos, aí Pedro vai dizer lá na frente, né?
Pedro vai dizer lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 11, né? Pedro vai confessar, né, depois de aprender esta verdade com Cristo, ele vai entender que era o Espírito de Jesus Cristo, o Espírito do Filho, o Espírito de Cristo, né, que ele fala, o Espírito do Cristo, o Espírito do ungido, o Espírito daquele que é espiritual, o Filho de Deus, né? O Espírito dele era quem ungia, era quem inspirava os profetas a escreverem a palavra de Deus, a falarem para os reis as palavras que Deus havia mandado, né? Era o Espírito de Cristo que os conduzia desde lá. Então, quando o Senhor está falando aqui para Nicodemos, ele está transmitindo toda esta verdade, essa verdade toda para ele, né? Que ele é o Filho do homem, mas ele tinha sido enviado por Deus para pregar essas verdades a todo religioso, a todo líder religioso, como Nicodemos, que precisavam aprender. Todos, tanto o líder religioso judaico, do Sinédrio, o fariseu, o doutor da lei, os príncipes, o saduceu, o escriba, todos. E também o homem simples, que nunca tinha estudado teologia, que nunca tinha pego nas mãos qualquer um dos livros do Antigo Testamento. Todos, sem distinção, todos igualmente precisavam aprender com o mestre, com o verdadeiro mestre, o Senhor Jesus Cristo. Todos precisavam se arrepender, todos precisavam se lavar pela verdadeira palavra, com a verdadeira palavra, né? Lavar, nascer da água, símbolo da palavra, né? Nascer da água e do Espírito. Todos precisavam passar por essa experiência. Ninguém estava isento disso. Nicodemos também não estava isento disso, porque Nicodemos só ia entender as coisas celestiais se passassem primeiro por isso. Assim como todos os homens, assim como eu, como você, sem distinção. O mais sábio homem, o mais inteligente homem deste planeta e o mais incauto deste planeta, todos carecem passar pela mesma experiência. Todos precisam ser lavados e purificados pela palavra para receber o Espírito Santo de Deus na sua vida, para o selar, para o ungir, para o batizar, para que ele entre no reino de Deus. Continuando, meus amados, vamos aqui para a segunda pergunta. Pergunta aqui do dia de domingo, né? Por que Nicodemos, um grande teólogo, não conseguia entender a linguagem de Cristo? Nicodemos era um homem, era um professor dos professores, né? Ele ensinava aqueles que um dia iriam ensinar. Por que Nicodemos tinha dificuldade de aprender? Será porque Jesus Cristo não era um mestre, um pregador das filosofias humanas, usando as técnicas humanas para ensinar ser humano a ser humano? Ou será porque Cristo pregava o reino de Deus numa linguagem espiritual e que só homens espirituais poderiam entender? Homens humildes, que se curvasse diante de Cristo, não se curvar só se ajoelhando, não, se curvasse com o espírito, se curvasse com a alma para receber dele. Seria isso? Por que Nicodemos não entendia linguagens como o próprio Cristo disse, tão simples, falando de coisas terrestres? Por que ele não entendeu? Vamos ver. 1 Coríntios 12,14 diz assim: ora, o homem natural, ou seja, o homem carnal, né? A inteligência natural, o homem carnal com a sua inteligência, não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para eles são loucura. Olha só, as coisas do Espírito de Deus para eles são loucura. E não pode entendê-las. Porque essas coisas do Espírito de Deus, só se discernem espiritualmente. Aqui, na boca do apóstolo Paulo, né, também inspirado por Cristo para escrever isso aqui, esta verdade, né? Eu diria que essa verdade principiológica, isso aqui é uma verdade, embora esteja lá
1.500 anos depois da de Moisés, o primeiro escritor humano, né, da palavra de Deus, 1.500 anos de diferença, quase 1.600 anos de diferença. Isso aqui é um princípio eterno. Só se pode compreender as coisas de um ser humano, só pode compreender as coisas espirituais de Deus se o Espírito de Deus estiver nele, fazendo dele uma nova criatura espiritual. Embora ele esteja num corpo carnal, mas ele permite que o Espírito de Deus atue nele. Ele se desarme do orgulho do velho homem, se desarme de toda a cultura do homem, de todas as vãs filosofias, de toda a carga cultural, de toda a carga da tradição que ele aprendeu com o pai, com o padre, com o pastor, com o bispo, com o que se diz profeta, com o que se diz apóstolo, com o que diz... Né, são tantos títulos, né, por aí. Se ele não se esvaziar como Paulo fez, jogou tudo isso no lixo, se ele não se esvaziar dessa religiosidade e resetar a mente para compreender a Bíblia como ela é, do zero, não vai entender não. Não vai entender as coisas do Espírito. Não vai entender. Porque o homem natural, ou seja, o homem carnal, mesma coisa, o homem natural, o homem que descende da carne, sem que Deus coloque nele o Espírito Santo, só o homem carnal, o ser natural carnal, ele nunca vai entender as mensagens espirituais de Deus. Ele vai estar sempre preso à letra morta. O que tem de gente preso à letra morta é um absurdo hoje. Muita gente saindo de um sistema religioso e indo para outro com base na letra morta. Eles não conseguem entender que há sempre uma mensagem espiritual por trás da letra morta, não é? Tem muita gente na internet discutindo calendário, discutindo por que o nome de Jesus não pode ser dito Jesus, porque no alfabeto hebraico não tinha um J. Tem tanta gente preso a isso, coitado. Não entendeu a mensagem? A Bíblia não exalta calendário, a Bíblia não exalta a língua hebraica, a Bíblia não exalta cultura de ninguém, a Bíblia não exalta fonética, a Bíblia exalta a mensagem espiritual. É isso que a Bíblia fala. Senão Isaías não dizia que nos últimos dias o Senhor traria gente de outras nações para ensinar os próprios judeus que falavam hebraico. Deus diz que traria gente de todas as nações falando uma língua estranha para ensinar eles. Olha só. E provou-se quando Cristo esteve aqui na terra. Cristo falou para um pagão, um romano pagão, um centurião romano, na frente do discípulo dele: nunca vi fé maior do que essa. Aprenda com esse homem aí o que é fé de verdade. Mas tem hoje um monte de gente ainda que não consegue entender isso. Porque está discutindo letra morta, discutindo cultura. Não é? Ele não entende as coisas espirituais de Deus. Nicodemos, como mestre de Israel, estava ali para discutir culturas, suas certezas, baseado naquilo que eles escreviam, naquilo que eles entendiam. Eles não queriam aprender diretamente com o mestre. Ele não queria ouvir do zero ali, não foi disposto, fazendo um monte de pergunta para Cristo, dizendo que era um nada, dizendo que tinha que aprender. Não foi, ele não fez isso. Ele chegou dizendo, nós sabemos. Ele chegou lá dizendo que sabia. Olha como é terrível isso, né? Então, meus amados, que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ele veio até para nos ensinar a sermos humildes. Temos que aprender do zero. Precisamos, como Paulo, resetar nossa mente de tudo aquilo que era cultural. Tudo aquilo que a gente aprendeu que era da Bíblia tem que permanecer. Com a simplicidade bíblica, no seu sentido óbvio, no que a Bíblia está dizendo de forma simples e direta, tem que permanecer. Mas aquilo que vem da cultura do homem, que a Bíblia não é clara, que a Bíblia não fala, que a Bíblia não tem 2 ou 3 testemunhas repetindo a mesma verdade, que a gente repense, que a gente volte para a Bíblia, para que o Senhor possa, para que se cumpra, né, a profecia que Cristo deu lá em João capítulo 6, versículo 45. E todos serão ensinados por Deus.